todos, bem-vindos a mais um Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu parceiro de podcast Ensei Neto, e hoje nós temos a honra de trazer o Sérgio Parreiras Pereira, um super expert do café, né, Sérgio? Contar um pouquinho mais aí sobre o resgate, né, das criações brasileiras, da rede de comunicação, né, sobre com os cafeicultores, né, com os amantes de café. Bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ensei, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e poder conversar um pouco com vocês. Tá, lembrando que o nosso podcast tem o patrocínio da Melita e o apoio cultural das Águas Platina, que coincidentemente é vizinha Poços de Caldas. Sim, a fonte platina ali, Águas da Prata, fantástica, né? E que tem tudo a ver com você, né, Sérgio? Sim, com Poços de certeza. Caldas. Comente um pouquinho por que Poços de Caldas para você é tão importante. Primeiro que eu sou Poços caldense, né? Torcedor da Caldense, da veterana. E fui criado ali, e lá nós estamos dentro de um vulcão, né? É uma região vulcânica muito interessante e que produz excelentes cafés. E também a água tem muito a ver com Poços, porque na época dos cassinos no Brasil só se podia ter cassino em instâncias hidrominerais. Então, Poços, Araxá, Caxambu, São Lourenço, né? E Poços era uma delas. Então, as águas termais ali, curativas, sempre fizeram parte da vida do Poços Caldense, né? E Águas da Prata também está na beira do vulcão ali, e encontrar com a água da fonte platina aqui é bom demais. Poxa, que legal. Mas, Sérgio, como que você foi parar no mundo do café, né? Sei que seu pai foi um grande estudioso, né? Foi Um expert. É um expert, né? Como você, assim. Foi através dele que você ganhou essa paixão? Sim, o meu pai também era agrônomo, formado em Piracicaba, e desde que formou também veio trabalhar com café. Então entrou no Instituto de Economia Agrícola aqui em São Paulo, na Secretaria da Agricultura, e depois ficou os 16 anos no IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café, que era uma autarquia do Brasil, né? Ficou aí de 52 a 89, mais ou menos, e que regia toda a política cafeeira do Brasil, de exportação de café, pesquisa, assistência técnica. Então, ele participou de muito disso daí. Depois, ele voltou para Poços, que ele era Poços caldense também, trabalhou na cooperativa, na Café Poços, Cooperativa dos Cafeicultores de Poços de Caldas, e depois trabalhou também numa fazenda em Sertãozinho. Então, o café sempre fez parte da vida dele. Tá. E quando eu nasci, eu já nasci nesse meio do café, né? Quando eu nasci, ele morava no Rio de Janeiro, trabalhava no IBC, então sempre eu tive ligado aí ao café. Quando vinha fazer faculdade, resolvi fazer agronomia também, fiz em Alfenas e já comecei a trabalhar com café também. Então isso aí veio naturalmente e sempre fez parte da essência aí. E sua esposa também, né? Trabalha também no meio do café também, né? Sim, a minha esposa hoje ela é jornalista da UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, mas trabalhou bastante tempo na Folha Grossul, que era um jornal impresso no sul de Minas, que trabalhava muito com café e com agropecuária, né? E depois também trabalhou na Embrapa Café, no consórcio Pesquisa Café, fazendo divulgação científica. E hoje trabalha com divulgação científica na universidade também, onde alguma das coisas que ela faz também é café. Então está sempre no meio. Então a conversa, né? Não tem como, né? O assunto, né? Isso aí tá dentro de casa, assim. Então, observe que ele comentou uma palavra que é bem importante, divulgação científica. E apesar dele ser agrônomo, ter ficado no campo, você bandeou para a parte de comunicação e divulgação. Por que você considera que é tão importante realmente fazer esse trabalho? Eu sei, a pesquisa, né, acadêmica, hoje ela é muito incentivada de você gerar informações e muitas das vezes repassar essas informações para os seus pares, que são os outros cientistas. Então, isso aí você faz através de congressos, você faz através de resumos e você faz principalmente através de artigos científicos. Só que muitas vezes os resultados desses artigos científicos, eles não chegam na onde deveria chegar a informação, né? Então, por exemplo, você faz uma pesquisa de espaçamento de café
e publica esses resultados numa revista alemã em inglês, só que o pessoal da extensão rural do entorno da sua instituição não está sabendo, né? Então, é muito importante sempre a pesquisa cumprir esse papel dela de estar com todo o procedimento acadêmico, científico correto, mas também de estar fazendo a divulgação científica para os usuários, que no caso nosso do café são os cafeicultores e também os técnicos da assistência técnica e extensão rural, que são aqueles agrônomos que assistem às fazendas. Então, é muito importante esse resultado chegar também nos usuários finais, né? E quais eram, então, os caminhos que antigamente existiam e depois como é que ficou com algumas grandes mudanças e principalmente a entrada com os meios digitais? Sim. Do ponto de vista de fazer essa divulgação científica para os usuários, os métodos mais utilizados eram os dias de campo, né? Que você conhece bem. Então, são, por exemplo, os produtores e os técnicos da extensão vão até uma fazenda, algum local, uma instituição de pesquisa, e lá se colocam várias estações de campo, uma de melhoramento genético, uma de espaçamento, uma de poda, e o pessoal vem passando em cada uma dessas estações e vem tendo uma micropalestra ali de 10, 15 minutos, vê no campo também aquela tecnologia, aquele ponto que está sendo demonstrado, e segue em frente. Então, é presencial. Isso aí chegava a um número restrito de pessoas, porque tinha dificuldade de deslocamento, o custo, a dificuldade, né? Então, essa aí era uma das metodologias clássicas. A outra também, por exemplo, era o Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, coordenado pelo pessoal da Fundação Procafé, né, o Matiello e equipe, que ao longo de 50 anos, todo ano, eles fizeram aí um congresso muito centrado em pesquisa aplicada para os cafeicultores. Não trabalhar a parte de genômica e muito complicado, mas o que se faz, o que se adota, qual que é o principal defensivo, o que se faz, então é uma coisa bem prática. Então essas aí, principalmente, eram as metodologias mais empregadas antes da internet, né? E aí, quando em 2006 surgiu esse negócio da rede social do café, eu já estava no agronômico e o Bartolo estava lá na Embrapa Café e surgiu um esquema que eles falaram, está sendo criada uma plataforma que chama PABirus, um pessoal ligado ao Grupo Estadão que está mexendo com isso daí, e nós estamos querendo trazer o café para perto disso daí também. A ideia nossa é conectar os cafeicultores com a pesquisa e os técnicos da extensão para que os cafeicultores possam apresentar demandas de pesquisa e também para que os pesquisadores possam apresentar resultados e melhorar a conversação, né? Isso aí em 2006, né? Então, tipo assim, o Facebook ainda não tinha explodido, não existia Instagram, né? Então, a ideia era fazer um Orkut do café. Né? Essa que era a conversa nossa na época. E de lá para cá aí se passaram 17 anos e nós viemos devagarzinho incorporando algumas formas de trazer essa informação para chegar até os usuários, né? Você tem uma ideia de quantas pessoas acessam o PABirus hoje para acompanhar as notícias da rede? Sim, a gente desde 2007 faz um acompanhamento pelo Google Analytics na plataforma, né? E alguma coisa em torno de 1.500 a 2.000 pessoas diariamente, diferentes. Então são IPs diferentes. Caramba. Né? E todos ligados ao sistema agroindustrial do café. Caramba, eu acho que até nesse período, acho que mais de 20 milhões, né? Não sei se já passou. Sim, nós já mas, estamos com 20 e poucos milhões. 26 milhões de acessos, né? Olha. É muita coisa e muita gente que acessa diariamente essas notícias e informações. E é muito bacana, né? Estava até comentando com o Ensei, porque chega, acho que por volta das 7 horas, acho que um primeiro informativo, depois vem outro às 11, né? Sim. Sérgio, é bem dinâmico, né? E até os esforços, né? Hoje tem a equipe, né, que ajuda a compilar e tudo mais. Então, para quem quer informação, não falta, né?
Não falta, e a ideia nossa é por onde a pessoa estiver borboletando pela internet, cai alguma coisa de café no colo dela. Sim. Né? Então a gente começa realmente cedo. Hoje, por exemplo, eu mandei a primeira notícia aí, era 6 horas da manhã. Né? E então a pessoa acorda, a primeira coisa que ela vê geralmente no celular dela já é uma notícia nossa. Caramba. Né? E eu acho que é muito legal, até você estava vendo uma matéria do Sérgio, que acho que está em mais, né? Sérgio, me corrija se eu estiver errado, mas acho que mais de 140 países, né? Como o Brasil, o principal produtor aí de café, países, né? Como Estados Unidos, acho que até o segundo após Brasil, de consumir. Então ele põe lá num tradutor lá e países assim, né? Consultando as informações que o Brasil solta. Muito interessante isso, né? Sim, e o peso do Brasil no mercado de café mundial é muito grande, né? Porque Sim. nós somos o maior produtor e exportador, segundo maior consumidor. Então, o que acontece aqui reflete no mundo inteiro, inclusive em mercado, em preço, em qualidade, em tendência, né? Então, uma geada no Brasil, por exemplo, ela repercute na Bolsa de Nova York, repercute na Bolsa de Londres, né? Então, tem tudo isso aí. Então, as pessoas dos outros países, eles acessam realmente a rede para estar buscando esse tipo de informação e saber o que está acontecendo aqui. Né? Olha. E eu encontro, às vezes, com algumas pessoas de fora, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, né? O pessoal da América Central, e fala, não, todo dia a gente acessa para saber o que está acontecendo. Que Né? bacana. E são muitos países mesmo aí que estão com a gente. E com esse advento, né? Assim, tem alguns amigos assim conhecidos de Instagram, eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo que são, sei lá, terceira, quarta geração de produtores de café. Então eles já estão ligados, né? Essa parte tecnológica, além da rede, assim, dessa parte de que antes era feito na visita em campo, e tal. Tem alguma outra, além desse trabalho, né, de comunicação, tem algo assim diferente que você tem visto acontecendo, sei lá, ou em, né, não só lives assim em congressos, mas lives em campo, alguma coisa diferente que você tem visto acontecendo? No começo, uma das coisas que nós fizemos é que a gente chamava de dia de campo virtual. Tá. Isso aí lá em 2010. Poxa, que legal. Né? Então, tipo assim, ninguém pensava nisso. E nós começamos a fazer a filmagem em cada uma das estações de campo. Eu sempre tive um parceiro muito grande, que inclusive é amigo do Ensei, que é o Antônio Sérgio de Souza, lá da revista Cafeicultura, que é um cara muito bom de café. Ele depois fez agronomia, fez mestrado em café. E fez engenharia de alimentos. Sim, sim. Ele fez engenharia de alimentos, agronomia, depois fez mestrado, e isso depois que ele já tinha 20 anos de jornalismo prático. Caramba. Em café. Né? E era um cara fuçado. Nós chegamos a fazer transmissão ao vivo de evento com um computador, um modem, daqueles que você encaixava do lado do computador, e uma webcam em cima de um tripé. Caramba. Isso aí está tudo disponível para o pessoal até hoje, porque continua filmado, né? Aí agora com o Elon Musk aí, né, com o Starlink e tal, você já pode estar lá onde não pega sinal, Sim. né? Tem uma antena ali e fazer uma transmissão, né, Sérgio? Não, e essa quebra das barreiras geográficas que são muito interessantes, né? Porque imagina você ver a dificuldade de produtores da Bahia, Espírito Santo, Paraná, até São Paulo, virem para um dia de campo em Varginha da Fundação Pro Café, por exemplo. O deslocamento, Verdade. o custo, o preço disso aí, a dificuldade. Mas eles não deslocando, mas eles podem ir lá e ver cada uma das estações de campo, o que foi feito, o que foi falado. E outra, fica gravado, né? Sim. É assíncrono. Sim. Então, a qualquer momento, ele pode ir lá e acessar aquela informação. Nossa, que bacana. Né? E aí, desses eventos aí, você tem alguma história interessante que marcou muito você? Uma história interessante é que nós fizemos a primeira transmissão ao vivo do Café do Brasil. Né? Estava tendo um simpósio dos cafés do Brasil, organizado pela Embrapa, lá no Espírito Santo, em Vitória. E, na época, a direção lá da Secretaria da Agricultura do Espírito Santo, eles tinham uma web TV que eles estavam tentando também, em 2009, 2010, tentar emplacar. E aí nós fomos lá, eu e o Antônio Sérgio, conversando com os caras da secretaria. O secretário era conhecido nosso, amarramos e conseguimos transmitir ao vivo esse simpósio lá ao vivo para todo mundo do Brasil. Então, em termos de internet, não tinha acontecido ainda. Olha, que bacana. Né? Foram os pioneiros. Fomos pioneiros.
E depois, né, veio a pandemia aí e live virou quase que um inferno, né? Porque você abre teu Instagram, tem hora ali que tem 20 lives acontecendo, né? E outra, hoje você só precisa de um celular. Só um celular, né? Antigamente era trabalhoso, que eu me falei para você pegava, você tinha que ter um sinal de internet, eu andava com o modem, pagava o modem da Vivo e tal, né? E webcam, filmadora, então tentava, tinha todo um aparato. E você não podia tentar fazer isso no campo, porque na zona rural não funcionava. Não pega sinal, né? Aí que não tinha sinal. Então pegava e no campo a gente filmava, depois subia para o YouTube e depois transferia. Mas essa é interessante. Nós fomos os primeiros a fazer essas transmissões ao vivo no Café do Brasil aí. E ainda bem que está registrado, né? Tá. Poxa. E isso é muito importante. Sim. Porque assim, a geração mais nova, né, que começou no café recentemente, a gente chama de geração TikTok, porque só conhece as coisas através do TikTok. Então, o que foi antes não tem essa memória. Então, eu creio que realmente você colocar tudo isso, pontuar, deixar registrado, as pessoas terem a possibilidade do acesso a qualquer momento, permite ter uma visão clara de como foi a evolução do setor, né? Sim. Até a gente estava comentando de alguns resgates, né, assim, de criações brasileiras, mas antes disso, Sérgio, você trabalha no IAC. Para quem está assistindo e não conhece, explica um pouquinho do seu trabalho, até as pesquisas, né? E conta um pouquinho da história do IAC. Sim. A importância dele. O IAC é uma entidade muito interessante, né? Nós vamos completar agora, na terça-feira que vem, 136 anos. Olha. Né? Então, é uma das poucas instituições que ainda são da época do Império. Então, o imperador Dom Pedro II, que tinha uma cabeça muito à frente do seu tempo, né? Ele, até em conversa com cafeicultores da região, eles viram que não existia base científica para a agricultura para baixo do Equador. O que existia de ciência era de clima temperado, Estados Unidos ou Europa. Né? Então, não existia nada abaixo do Equador. Então, ele pegou e propôs trazer para o Brasil um pesquisador austríaco, que é o Daffer, para vir para o Brasil e fundar aqui uma instituição de pesquisa. Na época, ele escolheu Campinas, porque Campinas era o principal polo cafeeiro ali, né? A Mogiana, Araraquarense, Sorocabana, tudo descia ali. E ele fez a Imperial Estação Agronômica de Campinas. E aí começou, então, a parte da ciência em café. E depois veio isso aí virando para a República, depois, 2, 3 anos depois, o governo do estado pegou aquela semente e deu andamento nisso aí, que veio a ser o agronômico, né? Então, nós somos lá da época do imperador Dom Pedro II. Olha, que interessante. Demais, né? E em 1932, nós começamos lá o Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro. Então, o Brasil, todos os cafeeiros do mundo são africanos, né? Já tinha muito café plantado aqui, principalmente típica, um pouco de Bourbon, um pouco de Sumatra, né? Mas precisava de aumentar essa base genética de café no Brasil. Então, com esse programa de melhoramento, tinha o Dr. Arnaldo Krug e o Dr. Alcides Carvalho. Eles pegaram e começaram, então, a trabalhar essa base da genética. Fazer estudo de taxonomia, de caracterização de plantas e, sobretudo, introduzir espécies e material genético dos outros países. Então, ao longo dos anos, foram feitas várias expedições para a África, coordenadas, inclusive, pela FAO e tudo mais, para ir conhecer o centro de origem do café na África. Então, por exemplo, o arábica ele vem da Etiópia, né? Mas o conilon e os canéforos, você tem dois centros de origem diferentes. As outras espécies estão todas espalhadas na África, não é tudo no mesmo lugar. Então, é tudo separado, né? Então, as diferenças de clima, de anatomia, de qualidade, está, inclusive, ligada a esse centro de origem delas. Tem alguma outra curiosidade relacionada a isso que pouca gente conhece?
Ah, isso aí é muito interessante, né? Quando você vai no agronômico, nós temos 18 espécies de café lá. Tá. Além de arábica e de canéfora, nós temos libérica, temos devevray, temos capacata, eugenioides, estenofila, que são espécies não comerciais e que, se você olhar a planta assim, você às vezes até duvida que é um cafeeiro. É mesmo? Sim, são plantas enormes de 8, 10 metros, que estão no campo há 80 anos e que são a base da genética que a gente trabalha. E até os frutos são diferentes, por isso que a pessoa fica em dúvida se é ou não cafeeiro, quem é leigo, tá? Quem é leigo. Mas por isso que também o que ele colocou é muito importante, porque é um dos principais bancos genéticos do mundo sobre café. Sim. Tanto que muitas instituições de outros países, como a Colômbia, vieram beber aqui. Sim. A fonte. Sim. Não e o café O também. café também. Né? E tem esses testes, assim, plantios de cruzamentos, ainda Tem, é feito tem bastante muito. isso ainda? Ao longo dos anos, nós tínhamos uma equipe bem maior do que nós temos hoje. E o Dr. Alcides e o Dr. Krug, eles fizeram uma imensidão de cruzamento de plantas. Então, híbridos interespecíficos, que são entre espécies, cruzando arábica com devevray, libérica com estenofila, eugenioides com canéfora. E esses aí são híbridos interespecíficos entre as espécies. E, às vezes, retrocruzando para a arábica e avaliando a altura de planta, produção, produtividade, tolerância à praga, doença, se bebia o café, se não bebia. Então, uma imensidão de pesquisa. E parte disso tudo que foi gerado aí ao longo dos 90 anos continua no campo vivo ainda. Olha. E tem algum cruzamento novo aí, recente aí, que vocês estão vendo? Poxa, esse aqui promete alguma coisa? Você tem visto nesses últimos anos, assim, ou acompanhando algum desses, né, desses cruzamentos? Fala, nossa, esse daqui acho que vai dar tá dando uma característica legal? Tem algum, assim, que poucos conhecem? Tem muita coisa. Por exemplo, nós temos um programa que é muito interessante lá, que é o Zero Cafeína, que é coordenado pela doutora Bernadette Silvarola e o Júlio. Então, eles encontraram plantas dentro de um material etíope, tinha lá 3, 4 mil plantas, eles fizeram planta por planta análise de cafeína, e eles encontraram 3 plantas com cafeína próximo de 0. Isso há 20 anos atrás. Olha. E aí, nós sabemos que o mercado hoje para café descafeinado é crescente em todo mundo, né? Então, não se tem nada disso ainda hoje. Então, o IAC é o que está mais avançado em termos de ter um café naturalmente descafeinado. Só que as plantas eram pouquíssimo produtivas. Aí você tinha que cruzar com outro material genético. E depois avaliar a descendência. Então, está nesse trabalho aí. Então, esse aí é um trabalho... Esse é um trabalho que vai colher bons frutos aí de... Essa semana que passou, eles deram uma entrevista para Reuters, né? E foi muito falada, muito difundida, saiu no The Guardian, saiu para todo lado, que eles estão numa fase agora aí de finalização desse material e que falta pouco para poder ser trabalhado. Está precisando de mais parceria público-privada para conseguir finalizar esse material. Olha que interessante, hein, isso aí. Pois é. Inclusive, esse trabalho do Dr. Alcides, ele é tão importante que a primeira, digamos assim, variedade que a gente pode classificar como moderna, que inclui uma genética que combina arábica com canéfora, é dele. E isso aí abriu uma perspectiva completamente diferente para espécies, aliás, para variedades que hoje estão sendo muito utilizadas, porque elas são mais versáteis, sim, são mais estáveis em termos de produtividade e, principalmente, também porque não tem aquela flutuação normal, porque são mais resistentes e trabalham melhor a parte assim fisiológica, né, de nutrição, que os arábicas, que é o caso do Obatã, que é o primeiro, podemos assim dizer, híbrido moderno, ou uma variedade moderna, que é dos anos 50. O que é mais impressionante ainda. Todo mundo fala, Obatã, é coisa... Estamos em 2023, mas são quase 70 anos. Sim. E muito interessante isso aí que o Neto está falando, porque a ferrugem veio entrar no Brasil em 1970. Né? Então, a ferrugem oficialmente chegou no Brasil em 1970. Só que as pesquisas de resistência e tolerância à ferrugem tiveram início na década de 50, que é esse período que o Neto falou. Então,
A pesquisa era feita lá, fazia-se hibridação entre as espécies aqui, que veio da uicatu, veio da obatã, o tupi, esses materiais aí, e você pegava a semente disso daí, você não podia trazer a ferrugem para o Brasil, né? Você pegava esse material e mandava para Oeiras, em Portugal, que tinha o Centro de Investigação da Ferrugem do Cafeeiro, e lá eles viam o nível de susceptibilidade, tolerância e resistência dos cafeeiros. E mandava o resultado para o Dr. Alcides no Brasil. Aí ele pegava daqueles, vamos supor, daqueles 200 materiais, ele separava, esses daqui são tolerantes, esses são resistentes e esses daqui são suscetíveis. E a partir dali ele tocava em frente as gerações que estavam aqui. Quando a ferrugem entrou no Brasil em 70, a gente já tinha material avançado já. Para saber qual tipo de... De que forma que você poderia plantar, né? Exato. Então é uma pesquisa que anteveu o problema. Então, apesar de ter ocorrido assim, problemas nas lavouras, né, não foi tão assim, ruim como aconteceu na Colômbia. Na Colômbia foi desastroso, porque eles não tinham variedades que pudessem suportar melhor ou se comportar melhor ante a ferrugem. Depois desse trabalho, eles vieram ao Brasil, levaram o material para lá e começaram a dar também sequência num projeto similar, que aí se esparramou pela América Central, que aí você tem as variedades híbridas, assim, que são muito similares ao que nós temos aqui no Brasil. Aí que a coisa começou a controlar um pouco mais. Sim. E essa entrada da ferrugem foi muito interessante também, que ela é tida como uma das grandes partes da revolução do café do Brasil. Porque teve que mudar o estilo da cafeicultura. Em detrimento disso. Disso, porque você trabalhava com plantas enormes, plantadas em reboleira, muito próximas uma da outra, numa largura tal, negócio quadrado, e depois você precisou começar a aplicar defensivo, melhorar a parte de nutrição mineral, fazer poda, melhorar espaçamento. Então, na época existia o IBC, né, que era o Instituto Brasileiro do Café, eles tinham um grupo lá, que era o GERCA, que fez toda essa reestruturação dos cafés do Brasil. Então o tamanho um pouco do talhão diminuiu um pouco até em detrimento disso? Na verdade... Baixou o tamanho das plantas. Baixou as plantas, porque antigamente era Sumatra, Icatu e Obatã não, Mundo Novo, Bourbon, variedades de porte alto. Então, com isso daí, eles baixaram o tamanho das plantas e colocaram elas num renque, que a gente chama, que é um plantio mais ou menos aí que vai em linha. Então, aqueles cafés alinhados que a gente vê as fotos, já é disso daí, porque você tem como adubar e pulverizar esse café para algum problema. Nossa. E tem até puxando isso aí, tem uma coisa que é muito interessante, porque se você pegar, inclusive, né, esse dado que o Sérgio colocou agora, naquela época, a produtividade média brasileira era em torno de 7 para 8 sacas por hectare. Para você ter uma ideia. Por quê? A reboleira que ele fala, que era muito comum, porque era mais concentrado no Paraná e São Paulo, e menos em Minas Gerais, que era basicamente sul e sudoeste, era o pessoal fazer um plantio assim como 4 plantas na mesma cova. Sim. Então, era uma bagunça geral. Era E aí eles faziam quadrado para poder dar espaço. E se você ainda olhar as fotos mais antigas, as árvores eram tão grandes, assim de 4, 5 metros, que o pessoal só colhia com escada. Nossa, diferente. Era muito louco. Sim. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. No momento em que passou para esse modelo de Henke, a produtividade ela dobrou. Aí ela passou já nos anos 80 para 90, numa média de 16 sacas por hectare. Até chegar... Por exemplo, foi em 18 para 19, que aí a média em brasileira bateu os 30 sacas, Sim. porque todo mundo ficou mais moderno, etc. Os novos cultivares, a parte de irrigação entrando mais, Sim. manejo de praga, manejo de doença. Então, todo esse arcabouço de tecnologias que foi sendo gerado pela pesquisa
veio a ser assimilado pelos cafeicultores. A ferrugem, então, foi um dos primeiros assim, Foi. características a dar esse start? Assim, Foi, então. porque ali é uma mudança de tempo aí que a gente pode dizer, com certeza, ela é uma delas. É um Como se marco. fosse a vassoura de bruxa pro cacau, foi um pouco a ferrugem pro Sim. café. Sim, A gente exatamente. poderia fazer essa Sim. comparação. Exatamente. Sim, modificou totalmente o sistema de plantio e fez com que os cafeicultores se modernizassem. Poxa, que bacana, hein? Esse trabalho aí do IAC, inclusive, com toda, digamos, essa antecipação, por isso todo mundo fala que a equipe lá do Dr. Alcides era visionária, Sim, porque eles estavam 30, 40 anos à frente. E quando você olha, inclusive, as variedades que eles foram estudando, você tem pérolas. Tá? Uma das que eu sempre gosto, porque isso aí eu aprendi com o primeiro, digamos assim, pupilo dele, que deu sequência, que é o Fasuoli, Dr. Fasuoli, é o tal do Catuai Vermelho 144. sim. Tá? Qual que é a grande sacada dele? Quando você olha os ramos do café, cada internódio, que eles chamam, ele tem uma curva, né? Ele tem uma rotação, que na média é de 60 graus. Isso por quê? Porque as folhas estão aqui, as outras ficam aqui, então ele melhora a captação de luz para fazer fotossíntese. O 144 você consegue identificar porque essa torção é de 90 graus, o que melhora absurdamente a capacidade de absorção de luz. Então, parece os milhos modernos. Quando você vê o pé de milho moderno, também ele tem essa mesma característica. Eles conseguiram mudar a angulação Caramba! para poder... E receber mais fotossíntese e mais nutrientes. Por isso que a planta do 144, esse catuai, ela é tão eficiente. E isso, de novo, foi observação da equipe do Dr. Alcides até chegar numas variedades mais plantadas no Brasil ainda hoje. Sim. E dentro dessas novidades das variedades cultivares ainda, eu falei para vocês que nós temos lá uma infinidade de híbridos e materiais genéticos ainda vivos no campo. Há mais ou menos uns 15 anos, um dos pesquisadores lá do Centro de Café, que é o Gerson Giomo, que é muito amigo nosso, ele começou a ir nessas plantas de novo e degustá-las, né? Então, o Gerson, ele fez com os primeiros cursos de café de Coffee Judges no Brasil. Não existia nem que o Grader na época, né? O Mané Alves veio para cá, foi para patrocínio. Isso. Então, ele começou a beber café, mas de acordo com o método SCA, que é um dos métodos hoje mais preconizados, né? E tendo acesso a esse material genético. Nossa. Então, ele começou a selecionar, dentro de materiais antigos, perfis sensoriais que não eram comuns para aquela região, quando você tem alguma coisa de cultivar. Então, por exemplo, teve ano que nós fizemos alguns cups, algumas degustações de café na Semana Internacional do Café e apresentamos esses cafés para degustadores do mundo inteiro e que as pessoas falaram, pô, isso aqui é um perfil de Quênia, né? Isso aqui parece um lavado, mas na verdade era um café produzido em Campinas a 650 metros. Né? Então, esse programa também, em termos de inovação, é um programa que eu acredito muito, que é retornar essa bagunça genética que foi feita ao longo dos anos, porque antigamente a qualidade sensorial ela não era um dos atributos-chave. Eles falavam, bebeu ou não bebeu? Pois é. Né? Bebeu é que é tipo duro para melhor. Sim. Né? Não bebeu é porque era riado, riozona e tal. Então, era por aí a seleção. Via se a peneira era boa, o tamanho da semente, e avançava. Só que tem materiais genéticos que foram reprovados no passado porque a peneira era baixa, porque dava muito moca ou concha, e que em termos de perfil sensorial hoje ele apresenta características que são muito buscadas no mercado, inclusive. Né? Poxa, que legal. Isso aí, aproveitando aqui o ensejo né, de café que a gente está falando, vamos puxar um cafezinho aqui pra gente? Então vamos preparar o nosso café para depois continuar. Boa. Tá bem? Legal. Beleza. Bom, Sérgio, vamos aproveitar agora café. Sem cafeína não dá. Não é?
Esse é do Sérgio, esse aqui é do Gabriel. Estamos bebendo um Melita. Vai ser esse aqui hoje é o tradicional, que é a base assim, do mercado brasileiro. Né? Sim. Então, acho que é interessante a gente ainda levar em consideração, até porque isso aqui tem um tema interessante, aproveitando, porque os blends mundiais eles estão mudando rapidamente nos últimos anos, em função até do que a gente vai começar a conversar agora com o Sérgio. Porque existe uma questão não só de pesquisa, mas também voltada com as questões climáticas. Né? O tempo mudou, tanto é que quando você vê a geografia do Brasil, em termos de cafeicultura, ela foi moldada em função das geadas. É o clima que manda. Né? E agora nós estamos num momento assim, de climas extremos. Né? Este ano aqui, inclusive, estamos com o primeiro, assim, depois de anos de um super El Niño. O pessoal está dizendo que vai ser não é nem El Niño, vai ser o moleque. De tão potente. Caramba. De tão potente que é, então nós temos que ficar preparados. E com isso, a indústria vem alterando os seus blends. E a importância assim, de instituições como o IAC para poder prover assim, com material genético adequado, garantir qualidade, quantidade, principalmente assim, o sabor é muito importante, né, Sérgio? Sim. Né? E você está falando de blend, né? A gente tem visto no mercado mundial aí, que a gente chama de uma robustação, né? Uma caneforização, né? Que é Sim. a ampliação dos canéforas nos blends, né? Que isso aí vem aumentando muito. E embora o IAC tenha alguma coisa de pesquisa em canéfora, não é o forte dele, sempre trabalhou muito com arábica. Tá. Mas, no entanto, quando você pega o Espírito Santo, que é o Incaper, né? E a Embrapa Rondônia, que também tem um programa muito interessante de melhoramento, as duas instituições tiveram a base genética deles também dentro do agronômico. Então, o Aimbiré sempre conta da história quando ele, Romário, Maria Amélia vieram e sentaram junto com o Dr. Alcides e o Fazuoli para desenhar o que viria a ser o programa de melhoramento genético do Espírito Santo com canéfora. Então, eles além de passar os materiais para eles lá, eles fizeram um desenho que chegou aí nesses cultivares clonais, né? Onde você tem várias linhas de material genético aí utilizando. Então, a cafeicultura do Espírito Santo ela é baseada muito dentro desse programa de pesquisa que foi desenvolvido pelos três. E lá em Rondônia, a mesma coisa. Tinha um pesquisador da Embrapa Rondônia, que era o veneziano, que o Fazuoli encaminhou para ele uma coleção interessante de materiais de robusta, não conilon, mas de robusta, e ele plantou em Ouro Preto do Oeste. Então, todos os híbridos, basicamente, de Rondônia, que estão hoje rodando aí, são descendentes desse material que foi mandado lá atrás também. E tem algum melhoramento, assim, de curiosidade de ter, tanto nesses canéforas, robustas, assim, de ter... Porque o arábica ele é o que mais tem cromossomos e por isso acho que dá mais... Corrija se eu estiver errado, né? Dá mais sabores, assim, mais aromas e tal. Deve ter algum trabalho nesses outros tipos para ter um pouco mais disso? Então, o arábica ele é o único que tem 44 cromossomos, né? As outras espécies todas têm 22. E eu não sei se é pela quantidade de cromossomos, mas realmente, em termos de perfil sensorial, ele é o que é mais buscado pelo mercado em termos de qualidade sensorial, esse tipo de coisa, né? O canéfora, né, que são os robustas e os conilons, eles têm uma outra base sensorial, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas perguntam, né, entre um e outro, eu falo assim, mas você gosta de banana? Eu falo, gosto. Mas o que você gosta? Eu gosto de banana prata. Mas você tem a prata, você tem a caturra, você tem a banana nanica, você tem a banana da terra, você tem a banana ouro, né? São todas bananas. São estilos diferentes, né? Qual que é boa para fritar? Qual que é boa para cozinhar? Qual que é boa para você comer in natura? Qual que você amassa e come, né? Então, são vários tipos, né? Então, é a mesma coisa para café. Então, essa busca aí é constante. Então, a gente tem que buscar, dentro do Brasil, quais materiais genéticos que se adaptam àquela região
e que possa trazer riqueza para o cafeicultor, né? Que possa trazer divisas. Porque uma região onde se planta arábica, você não consegue plantar o canéfora. Mas dentro do estado de São Paulo mesmo, nós temos regiões para canéfora e que o arábica não vai. Entendi. Existe demanda, né? É muito doido, né? Isso, mas tem um aspecto que eu acho que é muito importante a gente até conversar, que é o seguinte, apesar do arábica falar, olha, é uma espécie mais esperta, porque tem 44, né, cromossomos, etc., ele faz isso, faz aquilo, mas assim, a lei da natureza é o tal da lei do equilíbrio. Tá? Não existe nada perfeito. Se ele é ótimo nisso aqui, ele vai ter uma deficiência violenta em outra. Tá? Então, que é justamente a suscetibilidade a doenças e outras coisas. Só que, no caso dos canéforas, tem o que a gente considera assim, muito assim, interessante, que talvez seja o pulo do gato deles, é o fato de ter só os 22, porque isso obriga a fazer um cruzamento automático. Se você não tiver o cruzamento, você não vai ter a fecundação, você não vai ter novos frutos. Isso propicia um vigor, entre aspas, genético, porque você tem constantemente uma troca de genes e isso fortalece. A própria seleção das espécies ela se baseou nisso. A diversidade até ficar aquele que é o melhor, aquele que tem a capacidade de se reproduzir melhor e assim por diante. Aquele que foi estreitando, que é o que está acontecendo hoje com a arábica, pode ser também o calcanhar de Aquiles. Sim. Né, Sérgio? E esse perigo acontece também com o canéfora. Sim. À medida que, em vez de usar materiais genéticos de polinização aberta, como você falou aí, o canéfora ele precisa de ter gene de outra planta, porque ele é autoincompatível, ele mesmo não consegue se autofecundar, então você precisa do gene de outra planta aqui para dar descendente. Então isso aí é polinização aberta. Agora você está pegando e está fazendo clones. Então você põe, vamos supor, Conilon Vitória, você tem 13 clones diferentes que são 13 linhas. Então, o que você está fazendo naquilo ali? Você está reduzindo a diversidade genética. Você está diminuindo. Para quê? Você pegou a planta mais produtiva e que é boa para isso, boa para aquilo. Mas, se chegar uma doença, uma praga, algum problema aí, pega em tudo igual, porque não existe a diversidade genética onde cada um tem responderia. O lado bom, mas tem o lado perigoso. Perfeito. Também, né? Até a gente estava falando de cruzamento, sabe? Conta pra gente lá, você estava explicando um pouco, né, como que faz, tal. Sim, dentro do agronômico, né, um dos passos que se tem lá é fazer o cruzamento entre plantas. Sim. Então, por exemplo, você pega aí um material genético que tenha 0 cafeína. Você achou a planta, vamos cruzar ele. E aí você fala assim, eu vou cruzar com o quê? Ah, não, posso cruzar com o Batã, com o Bourbon, com o Mundo Novo, com o Catuaí, com o Paraíso. Aí você escolhe quem que vai ser, por exemplo, o parental masculino. Tá. Entendeu? Aí você tem que pegar a flor desse material que você quer que seja, por exemplo, a parte feminina. Você vai emascular, que é tirar a parte masculina dele. E a hora que ele abrir, ele vai estar suscetível à polinização. Então você pega, emascula, fecha o saco de papel, deixa amarrado. No dia da abertura da florada, você vem e esfrega o pólen de uma outra planta ali. Aí você vai ter certeza que aquela flor ali, que vai virar um fruto, ele carrega a genética da mãe e do pai. E aí é interessante isso daí, porque o café é uma planta perene e que demora, né? Então você pegar aquela semente ali, para ela produzir o primeiro grão de café a partir dela, você tem que fazer a mudinha, você tem que plantar ela no campo, você tem que tocar. São 2 anos e meio para dar uma nova geração. E aí você tem que avaliar no mínimo por 4 colheitas, para você ter uma média móvel de 4 anos para ver se ela é produtiva, se dá ferrugem, se não dá. Então você demora. Então quer dizer, uma geração é mais ou menos 7 anos que demora para você avançar uma geração. E para você estabilizar esse material aí, ele tem que estar em F6, F7, que seria a 6ª ou 7ª geração. Então você multiplica aí 6 por 6 dá 36, dá 42. Então, entre a polinização que foi feita ali
e o material ser considerado um cultivar e ser registrado no Ministério da Agricultura, demora em torno de 40 anos. Caramba. O criador muitas vezes não vê a criação e que vai ver o filho ou o neto dele. Sim, porque muito tempo, né? Sim. Muito importante, então, é essa sucessão de pesquisadores, né? Onde um vai estar fazendo o cruzamento do outro e está deixando para a nova geração de pesquisadores e para avançar aquilo ali e conseguir finalizar esse material para entregar um cultivar aí para o sistema, né? Pois é, Sérgio. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aí alguém que foi a grande bandeira, que foi o Dr. Alcides. Depois teve alguém que carregou muito bem, que foi o Fasuoli. E agora nós temos uma geração aí, por exemplo, com o Gerson. E como é que vocês estão vendo essa continuidade? Então, nós temos, tipo assim, ó, do Dr. Alcides para cá teve uma geração que era o Dr. Mônaco, depois veio uma outra geração que era o Medina, a Rita, o Guerreiro, a Bernadette, né, que também melhoristas ali. Verdade, parte deles já aposentaram, né? E aí, no último concurso, entramos eu, Julieta, Gerson, o Júlio, Petec, Baião. Parte desses ali estão lá ainda, parte já foram embora também. Petec e Baião foram embora para a Embrapa, né? E depois que nós entramos, não teve mais concurso. Então, o último concurso do IAC faz 18 anos, né? Então, eu estava falando que é uma corrida de bastão. Você tem que correr uma certa fase e entregar um bastão para uma outra equipe para ele poder dar continuidade, né? Então, nós estamos aí com uma falha em termos de concurso, né? Realmente, uma das demandas que poderia ser feita aí para um governo é que a necessidade de um concurso público para todos os institutos de pesquisa aí, entra Instituto de Zootecnia, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, todos que compõem a carreira de pesquisador científico do Estado de São Paulo, para que possa ser feita, então, essa entrega desses materiais para frente. Porque senão aposenta pessoal e morre a pesquisa de anos, porque ele já pegou do outro lá atrás, ele vai passar para quem? Então, sim, é muito importante isso aí. Realmente é um dos problemas que nós temos. Que bacana. Ô, Sérgio, entrando um pouco aí que a gente estava falando no início, né? Isso aí, antes no nosso bate-papo aqui, a parte dos resgates, né? De criações brasileiras, né? Hoje se fala em muitas coisas, né? As pessoas pensam que é novidade, mas isso já está há muito tempo, né? Vou puxar como exemplo aqui o Honey, né? Tem um pouco também, né? Que é a cereja descascada, né? Sim. Conta um pouco pra gente sobre isso, sobre esses termos, né? Que hoje parece que são descobertas assim, mas há muito tempo já se trabalha. E brasileiras. Sim. Então, tipo assim, tem muita coisa que foi feita aqui, que foi descoberta aqui, e que depois, muitas vezes, vai para fora, vai para outros países, e depois volta com um nome diferenciado, aí, um nome gringo, né? E aí todo mundo passa a usar porque é bonito você fazer um café honey, fazer um red honey, yellow honey, por exemplo, que nada mais é do que o nosso cerejo descascado, né? O cerejo descascado foi um processo que foi trabalhado aqui no Brasil, uma das indústrias de café, de equipamentos de processamento no Brasil, que é a Pinhalense, fica em Pinhal, desenvolveu um equipamento para poder fazer essa despolpa desse café. Esse equipamento já existia até em outros países, mas melhorou isso aí. E nos outros países se fazia muito café lavado, que era pegar aquele café que saía ali, deixar ele imerso em água 12, 18, 24 horas, onde ia soltar então a mucilagem, né? Aquela goma, e aí o café ia para o terreiro. E aqui no Brasil, essas empresas aí, eles desenvolveram esse despolpador e depois também o que a gente chama de robozinho, que é um equipamento que é o desmucilador, né? Que ele faz a parte física e tira essa mucilagem do café. Então, eles estavam desenvolvendo isso daí e aí entrou a parte dos produtores, né? Que muitas vezes a gente pensa que a inovação sempre sai no centro de pesquisa. Mas essa inovação, por exemplo, ela saiu de uma indústria em contato com produtores. Então, são duas pessoas aí que são... duas pessoas que, inclusive, já faleceram, né?
que uma é o Romero, Zé Pérez Romero, de Ouro Fino, levou um equipamento desse para Ouro Fino para testar, e outro o Tarcísio Teotônio Loyola, de Botelhos. Então, eles começaram a fazer esse processo aí, com robozinho, sem robozinho, e aí saiu o cereja descascado. Eu lembro quando lá em 94, mais ou menos, eu fiz um estágio com o Tarcísio e eu vi o honey deles, né? Que era o cereja descascado sem passar em desmucilador, sem nada, no terreiro, e aí você pegava, assim, as placas, né? Porque um café de altitude muito melado, né? Então você pegava as placas assim, parecia uns pés de moleque, né? Colorido, né? Aí tinha um preto, um vermelho, né? E tal, e cada um com uma coloração, um negócio. E aí, à medida que aquilo ali ia secando, e você ia mexendo com ele no terreiro, você ia virando, ele ia soltando aquilo ali e dando perfil sensorial totalmente diferente do que é um café natural. Ou de um café lavado, né? Isso aí o Neto pode falar melhor do que qualquer um pra gente. Então, é um outro produto a partir do mesmo café que está sendo colhido na roça. Então, você pode fazer natural, você pode fazer desmucilado, você pode fazer... Então, os honeys, na verdade, são o nosso CD, cereja descascado, que nasceu aqui no Brasil de uma parceria da indústria com 2 agrônomos aí que realmente... fizeram história do café do Brasil aí. E que virou hoje um dos equipamentos mais vendidos em todo o mundo. Você vê equipamentos brasileiros que fazem esse sistema de descascamento na América Central inteira, Peru, na Colômbia principalmente, e também na África e na Ásia. E brasileiro. Brasileiro, exatamente, porque eles vão montar essas plantas lá. Então, por isso que o que eu sempre falo, nós temos que ter orgulho do que é feito aqui no Brasil e falar, não, vamos falar o nome brasileiro. Sim. Porque isso aqui foi feito aqui, então você tem que valorizar. Então, se você não valorizar o que é feito aqui, as pessoas que fizeram isso, você está fazendo uma negação que pode ser muito ruim, sabe? E, às vezes, assim, no trato do dia a dia com as pessoas, você tem que levar o que é verdadeiro. Sim. Né? Aí tem uma história também que é muito interessante, até lembrando aí aqui o Sergião. Você sabia que o Brasil, na década de 50, era o país que mais exportava café lavado? Década de 50. E, curiosamente, nos registros, isso aqui é registrado, está lá hoje seria o Secafé, né, que seria o conselho lá dos exportadores, mas anteriormente tinha uma outra entidade, né, que fazia a exportação. E você tem esses registros de que 8 mil sacas de café eram exportadas a partir de Córrego Danta, que fica do lado de Campos Altos, de um produtor que ainda mantém lá, dá para você ver, os tanques de fermentação. Anos 50, então não é novidade. A Colômbia faz o lavado. É que eles conseguiram colocar um nome diferente. Sim. Colocaram só o Washington, que é coisa americana, marketing e tal. E aqui o brasileiro que não tinha esse amigo do marketing falou, não, isso aqui foi um degomado. E até você falar degomado, o Washington lavado é mais fácil. Sim. Tem também o terreiro suspenso, né? Também, né? O terreiro suspenso surgiu do Brasil, né? Os relatos que a gente escuta é que ele surgiu no Brasil, inclusive no começo das Expo Cafés, né? Que é a feira que tem em Três Pontas, que é a maior feira da cafeicultura brasileira, da porteira para dentro, né? No começo eles já tinham lá, na época era Belgo Mineira, acho que nem, sim, eles nem existe até mais. Um manual. Tinha até um manual. Hoje a Celomital, né, é outra empresa, mas era a antiga Belgo Mineira, onde eles apresentaram os terreiros suspensos com os eucalipto tratado, usamos nos arame deles lá e com um sombrite por cima. Então, eram os terreiros suspensos. Na época, em Poços, até o Gabriel lá da Fazenda da Cachoeira fez uma estrutura grande disso daí, e que depois isso aí foi levado para a África e depois voltou aqui para o Brasil com o nome de African Bed. Né? Então é a mesma coisa. É uma coisa que surgiu aqui, que foi passear lá fora e voltou com outro nome.
O brasileiro é vira-lata de vez em quando. Não né? é? Tem muita gente boa, mas tem alguns que se rendem ao nome estrangeiro. Não, e a hora que que o Neto estava fazendo café aqui, nós estamos brincando ainda do bypass, né? Pois é, Né? bypass. Que é a parte que você pega e aumenta a concentração de água no café já finalizado, e que traz o nome bypass por causa que tinha uma máquina que estava escrito, né? Que, na verdade, bypass é desvio, porque ela não entra pelo sistema que você faz a percolação, né? E ela já vai direto para o jarro. Então, por isso que é bypass. E toda vez que a gente fala bypass para qualquer pessoa da indústria, da engenharia, já sabe, isso aqui é desvio. Tá? Mas fazer o quê, né? Agora, tem um outro aspecto também importante, né, Sérgio? Dentro disso daí, você comentou muito assim das variedades que o pessoal vem pesquisando, mas hoje também os institutos de pesquisa eles estão trabalhando de uma forma ainda mais forte o pós-colheita, né? Porque, na verdade, a gente sabe que fermentação nada mais é do que o tempo que foi dispensado para você retirar a água da fruta. Então, se você demora, aí começa a fermentar. Entendeu? Se você faz dentro de um ritmo normal, ele seca normalmente. Tá? Mas, assim, ganhou muita importância, vários produtores estão fazendo. Né? E, assim, só para a gente ter uma ideia, que eu acho que é muito legal, dentro do Piabirus, quando vocês fazem comentários, pegam relatos, etc., o que você tem visto em termos de quantidade, volume de informação sobre o tema fermentação e que caminho que você observa que está sendo mais assim trilhado hoje? Na verdade, é um tema que gera bastante interesse das pessoas, principalmente dos produtores, porque outros produtores estão conseguindo vender com valor agregado um pouco maior, em função dessa fermentação. Sim. Que você pode trazer uma levedura externa, ou você pode fazer com a própria levedura local, ou então você faz um processo de secagem lento, que é a microbiota do próprio café que vai fermentar, né? Então, gera bastante interesse do pessoal. Eu vejo também que muita gente está tentando, né? Todo mundo está tentando fermentar café e fazendo de tudo que pode, né? Por exemplo, eu lembro dos primeiros cafés fermentados no Brasil foi o Saldanha, que trouxe uma levedura de champanhe da Bélgica, né? Que deu um resultado muito legal com o Obatã, numa altitude baixa lá de Jacarezinho, né? Depois começaram outras pesquisas aí, entraram professores da Universidade Federal de Lavras, especialistas em fermentação, separando leveduras. Então existe uma tendência hoje de buscar isso daí. Mas por outro lado também tem muita gente errando, né? Porque você não consegue a repetitividade daquilo ali, porque a levedura às vezes ela não é a mesma, porque Sim. a temperatura não é a mesma, a qualidade da água, o volume de água colocado. E o próprio ponto de maturação da fruta. Sim, né? Sim, é muito variado. Então, às vezes você consegue ter um resultado muito bom num ano, muito ruim no outro, né? E também do ponto de vista sensorial, e aí o Neto pode falar para a gente, tipo assim, ó, você tem níveis de café fermentados que são, no meu ponto de vista, gostosos, bom, né, que é positivo, mas outros também que para mim não serve. Então que eu, tipo assim, ó, eu bebo uma xícara, mas não quero beber 250 gramas daquele café ali. Eu quero provar, porque eu tenho sempre interesse de experimentar uma coisa nova, mas não é um negócio que eu tomo a semana inteira, né? Então, do ponto de vista, tem essa escala de sabor, não tem, Neto? Ah, tem, sem dúvida. Porque, na verdade, a fermentação ela sempre existiu. Então, o natural, né, o que o Brasil sempre fez em grande escala, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, até recentemente, 90% da produção ela era toda natural. Agora que aumentou um pouquinho mais, né, tem mais de 15% de despolpados ou descascados.
Mas até então, até recentemente, era só natural, a grande maioria. Então, você tem uma nota frutada floral normal. Mas o que a gente tem que lembrar é que todo processo de fermentação ele é um apodrecimento. Sim. Então, e o grande desafio é você saber parar esse processo de apodrecimento. Tá, o dry aged é um apodrecimento, no caso das carnes, por isso que é um perigo danado. A própria, quando você faz o processo assim do vinho, você começa por um processo também como esse, por isso que é chamado de anaeróbico, porque todo processo fermentativo ele é anaeróbico, é sem ar. Então, se está sem ar, ele apodrece por quê? Porque você está matando alguém. No caso aqui, é a semente do café. Oi, isso aí, até aproveitando o gancho aí, tá falando de coisas que ficam boas e coisas que ficam muito ruins. O que você já viu aí de mais doido, gente fermentando, colocando... A gente põe coisas, frutas, outras bebidas. Teve algum que você viu bem estranho mesmo, assim? Alguém fazer? Olha, o pessoal... eu já vi assim, testes assim, muito... realmente muito loucos, né? Muito doidos. Né? Eu venho da indústria. Eu venho da indústria, toda a minha formação, digamos, nessa área de engenharia de alimentos, sempre foi voltada para a fermentação. Então, eu trabalhei todos os anos na indústria com fermentação. Então, a gente tem alguns procedimentos que a gente considera assim, fundamentais, que não podem falhar. Eu creio que talvez o risco maior é o fato de que o pessoal não tem as chamadas boas práticas de fabricação. Então, isso é muito perigoso, que pode, se ele tiver uma contaminação, digamos assim, muito tóxica, tá? Que é muito comum acontecer em processos como esse, ainda mais se deixar muito tempo, esse produto chegar nas pessoas e causar um problema sério de saúde. Porque o problema não é você falar... a torra vai matar. Não, a torra mata o que já está morto, que é o micro-organismo. Mas a toxina, ela fica. Esse é o problema. Sim. Às vezes até potencializa, né? Não sei se tem a ver. Não, potencializa, não. É que ela fica. Tá. Porque muitas vezes ela vai se decompor numa temperatura que é muito maior do que quando você finaliza a torra. Sim. Então, então tem que ficar esperto com a saúde, né? Sim. E, inclusive, com esses sabores, porque tem muita coisa chegando no mercado ruim. E tem coisa, por exemplo, que não deu certo e que, mesmo assim, a turma tenta vender, né? Pois é, o que é muito comum, infelizmente. Sim, sim. É o mesmo caso. Falar que tem um verdinho aqui, fala, não, isso aqui é uma pimenta caiena, tal. Falo, cara, não existe. Café legal, ele é redondo, ele é macio, ele não tem arestas. Então, toda a astringência é porque você tem um defeito de verde ou de imaturo. E da mesma forma, se você tem também uma carga ruim, que é o riado, riozona, que a gente chama assim de podrinho, podre, podrão, Sim. é a mesma coisa. Então, isso aqui não é de hoje, já existe, sabe? Então, esse cuidado ele tem que ter sempre. Sim. Boas práticas agrícolas em todos os processos, né? Isso, e boas práticas de produção. Porque o que acontece? Quando começa a fazer esse processo aí em sistemas tipo industriais, colocou numa bombona, num recipiente, passa a ser agroindústria. Então, é um outro tipo de responsabilidade. Sim, perfeito. Poxa, que bacana. Ô, Sérgio, para quem não acompanha e não recebe, né, os informativos, passa as suas redes sociais, como as pessoas se cadastram para receber as informações. Beleza. Então, nós somos da rede social do café, estamos aí há 17 anos no ar, né? A plataforma é o Piabirus e nós estamos em todos os lugares. Tá. Então, você busca procurar a rede social do café no Instagram, Facebook, Twitter, tem canal no YouTube, nós participamos de inúmeros grupos de café também no WhatsApp, porque grupo no WhatsApp hoje tem de tudo, né? Então, eu participo de muitos grupos também no WhatsApp. Fora isso, é possível também cadastrar para receber um mailing completo por e-mail, porque a gente faz um trabalho de curadoria, onde a gente pega todas as informações de café que encontra e coloca no nosso portal. Mas 2 vezes por dia nós selecionamos as principais notícias. Então, isso aí chega em todas as outras mídias
satélites da rede. Agora, se quiser um mailing completo também, é possível. Então, é só fazer contato com a gente no Instagram, rede social do café, ou no meu pessoal, que é o Pereira Cafés, também, que ali a gente consegue cadastrar. A gente fala que é o batismo digital do café. A partir dali a pessoa começa a receber bastante coisa nossa. Que bacana, poxa. Muito legal. Muito legal, viu? Prazer, viu, Sérgio, ter, né, a sua presença, compartilhar aí tanta informação legal, né? Pois é, acho que vai ser muito esclarecedor para todo mundo que tem muita curiosidade, que eu tenho certeza que muita gente ainda não tinha acesso. Que legal. Bom, um agradecimento ao patrocínio Melita, né? E o apoio cultural da Água Platina. Bom, bacana. Obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço o convite para estar aqui, né? É muito bom reencontrar o Neto, que é um amigo aí da vida toda, conheceu também, você também, Gabriel, né? Que é um prazer muito grande a gente estar conversando sobre café e de poder estar passando para as pessoas um pouco o que a gente tem feito aí. Bacana. Tá bem. Até mais. A gente agradece e esperamos vocês no próximo episódio.